Bem-vindos de volta e agora nós vamos para a próxima carta do tarô terapêutico, que é a carta da Torre. A carta da Torre, vocês podem ver aqui que nós temos uma torre, um sol que desce um raio nessa parte inicial aí da torre, que parece uma coroa. Vocês vão ver, prestem atenção à diferença das cores dos raios, né? Tem algumas bolinhas caindo, como se fossem algumas sementes na terra, pessoas caindo dessa torre. Vocês podem notar também que essas pessoas, elas estavam lá no alto. Então a gente vai ver que fase da vida que isso aconteceu, por que que isso aconteceu, porque o raio está vindo lá de cima. Lembra que o Sol, né, ele está relacionado ao Deus Sol, está relacionado ao Olimpo, está relacionado às divindades lá em cima, a ação divina. Tem muitos contextos aí, dependendo do tarô que você for abrir, vai mostrar ali a ação divina de acordo com a representação que ele tiver, de acordo com a cultura. Veja as roupas dessas pessoas. No primeiro, você vai ver coroa na cabeça da pessoa, não é? Vamos lá. Então, no de Wirt, você vai ver coroa, você parece que é o rei e a rainha caindo. Agora, você vai ver aqui no mitológico ao contrário, né? A divindade, Poseidon, está ali fazendo a sua ação na torre de dentro da água, né? Promovendo aí. Tem também raios lá de cima acontecendo, mas ele está fazendo isso através de terremotos, através os raios que saem do seu tridente, né? Vocês estão vendo agora em white ali literalmente uma coroa lá em cima. E a gente sabe, coroa, ego, não é? E essas pessoas estão levando um tombo, mas ainda estão no ar, tá vendo? Aqui na torre do mitológico a gente não enxerga a pessoa aí dentro, porque será um outro conceito, será uma história um pouquinho diferente, mas que vai linkar com os três outros tarôs. Viram as cores das roupas, viram tudo, façam suas anotações, falem para dentro de você o que essa carta trouxe, o que você percebeu através desta visualização, do seu entendimento nesse momento que você olha para a torre. E depois que você faz as suas anotações dos elementos que você identificou aí sim a gente vai contextualizar na sua própria vida. Você fazendo isso vai contextualizar na vida do seu consulente. Então vamos lá. A carta anterior, que era a carta do diabo, né? A torre, ela vai conversar muito com essa carta. Por quê? O arcano anterior, né, significava o mal. Mas na interpretação humana, a gente, vamos dizer assim, na interpretação cristã, digamos, ele é a raiz de todos os males, né? Na interpretação já mitológica, é um outro tipo de consciência que a gente tem ali, o Deus Pan, né? Mas o mal, digamos assim, vindo do Deus Pan, por exemplo, seria ser controlador, né? Ser uma pessoa que quer as coisas do seu jeito, também desenfreado nos seus sentimentos, nas suas paixões. Então aqui o mal não tem existência real, pois ele contém forças que lutam para progredir através
do mal, digamos, essas forças que a gente vai progredir na nossa vida, né? Esses impulsos, essas forças primitivas. Então, a torre vem depois do diabo porque ela representa o progresso humano que consiste em reconstruir sobre o que será continuamente demolido. Princípio personificado do progresso. Então, o homem está crescendo ali, porém, ele não está na centelha, ele está indo pelo ego. O que acontece? Há uma quebra até do padrão de crença limitante, pode nem ser julgando o mal, mas um padrão de crença limitante, ele não vai conseguir ir além se ele não quebrar esse padrão. Então, é necessário essa destruição, parece um mal ali, mas na verdade é a contribuição para o progresso. E até, né, é falado assim uma coisa muito polêmica aqui que eu vou trazer em pauta, mas saibam que sempre o curso é sem julgamentos. Que se você tem a origem do mal, a origem do diabo, do mal no mundo, né, mesmo no contexto cristão, a origem da árvore do bem e do mal, a origem da dualidade, que é a árvore do bem e do mal, por que que elas estão lá? Porque senão o homem não progrediria. Cruzando, linkando com a história, né, que a gente presenciou lá na Carta do Enforcado, vocês vão perceber que a humanidade não ia progredir se não fosse por ajuda dos deuses trazendo fogo para a humanidade, por exemplo. Eles estavam no jardim do Éden, pode ser o homem muito primitivo, sem recursos, sem nada. E o sofrimento trouxe a eles essa questão de ir em busca de algo diferente do que é o jardim. Cruzando com a história da humanidade, pela ciência, os homens ficavam ali nas cavernas. Depois, com o tempo, eles se tornaram agricultores. Eles caçavam, depois eles se tornaram agricultores, e assim vai. A humanidade foi evoluindo conforme eles passavam por dificuldades. Então, olha que história gigantesca que você vai tirar aí, linkando uma coisa com a outra, sem julgamento, sem pré-conceitos. A gente vai entendendo que o mal, entre aspas, ele veio para ajudar a progredir. Por isso que o divino permite o mal no mundo, certo? Qual que é o significado, então, da torre, segundo o dicionário, né? Dicionário que aí vocês vão ver todos os conceitos no final que a gente vai deixar ali. De onde a gente tirou isso. Então, a palavra torre vai vir do inglês médio, tur, né? Tur. E daí vão derivar, por exemplo, turbulência, que a gente vai ter na carta, rasgado, tirano, terrível. Essas palavras vão ser derivadas ali. Então, os significados pelo prefixo ou sufixo. A letra. A letra é constante vigilância de Deus sobre todo elemento da criação. Um olho, cor, uma fonte, um carneiro. E o carneiro a gente sabe o símbolo dos deuses. A raiva. Então, Deus se irou com o comportamento humano nessa carta e mandou o seu raio ali. Então, tem por significado o olho que tudo vê, né? É o princípio iluminador atrás do ato de impregnação. É um grifo no material, significando relações físicas. E o simbolismo do número, que vem em algumas cartas, manifesta o poder do homem que tudo quer empreender, mas que, sendo limitado, não consegue chegar a algo definitivo, quer dizer, e é a construção fatalmente instável. Então a gente vai vendo aí que constrói e vai destruir mais para frente pelo mesmo problema, porque se constrói até ali aquela construção que pode ser uma crença, pode ser uma estrutura mesmo, vai desestruturar até a questão de morte e vida, de ter um novo corpo, porque ali já deu
já foi até o final daquela experiência e não cabe mais. E agora é uma nova coisa, né? Bom, então a definição. O White vai falar que é a materialização da palavra espiritual, a ruína da casa da vida, quando o mal prevaleceu nesse lugar. Que mal que é esse? Né? É a questão, as questões internas nossas, né? Que a gente foi construindo nossa vida através de uma máscara, através de um conceito que a gente mesmo não segue sem perceber por que a gente faz o que faz. Porque geralmente a gente faz porque foi ensinado a ser assim, mas quem que começou com esses conceitos, né? A queda de uma casa da doutrina, uma casa de falsidade, miséria, desespero, indigência, adversidade, calamidade, desgraça, decepção, ruína. Uma carta, sobretudo, de catástrofe prevista. Então, imprevista, né? A gente vai dar a notícia para os nossos consulentes de uma maneira não catastrófica, né? A gente vai linkar com a situação que a pessoa está e perceber o que ela está fazendo para chegar nesse ponto, o que está sendo necessária, ação divina, porque a pessoa está totalmente inconsciente. Aí o Rich fala, o princípio que determina toda a materialização e as tendências para a materialização. A gula humana, né? A gente fala, a gula é só de alimento? Não. A gula pode ser, atualmente a humanidade tem gula de alimento? Tem, mas ela tem gula de conteúdo, ela fica o dia inteiro só engolindo informações sem parar com a internet. A fonte de todos os despotismos, talvez em relação à exploração intensiva da terra e das energias humanas na qual a idade presente se orgulha, ou seja, explorar o outro, ação, né, diabólica mesmo, né, de explorar o outro, de controlar a vida do outro. Aí tá falando, levando também controlar a terra, né, fazer tudo para a terra e a terra está se esgotando, tanto é que ela está produzindo muitas catástrofes. Então vamos linkar com a nossa realidade agora. É terremoto, é maremoto, é não sei o quê. Por quê? Porque a terra não aguenta mais a exploração humana, né? A reprovação sistemática de todo tipo de moderação que leva ao cataclisma social terrível. Então, as manifestações, as guerras, as brigas, discórdias, de tanto que as culturas estão em estafa, né? Excesso de pessoas, excesso de trabalho, todos os excessos que nós cometemos, né? Vive muita gente no mesmo local ali, amontoado. Então a cidade já não tem para onde crescer mais. O que a gente faz? A gente faz apartamentos, a gente faz e tudo para lotar de pessoas naquelas cidades. E o que acaba acontecendo, né? Tendo alguns sendo menos favorecidos. E temos os problemas sociais sendo criados. Então, tudo isso, gente. Tudo isso. Então, os problemas, eles acontecem devido às decisões que nós vamos tomando enquanto coletivo e enquanto pessoal. É o orgulho, é a presunção, é a acumulação restritiva, né? Então, temos aí essas definições. Vamos lá para o significado. Então, o significado, simbolicamente, era um veículo para ligar o espírito até a matéria, ou seja, a ligação do espírito da matéria era esse corpo, né? Então, a torre pode simbolizar nosso corpo, né? Fornecia uma escada pela qual os deuses poderiam descer e o homem subir, dramatizando assim o conceito de que existe uma correspondência entre ordem terrena e celeste, ou seja, a nossa ligação com o divino. Todos os problemas acontecem quando a gente fecha-se para o divino e tenta fazer as coisas somente da nossa maneira, né? Então, esta, porém, parece não ter esse propósito. Essa torre não foi construída para a conexão com o divino.
Assim como a Torre de Babel, ela pode simbolizar também a construção mental, política, filosófica, teológica ou psicológica que nós, seres humanos, construímos com as palavras e ideias. Não há dúvida de que suas mentes e corações também eram tão frios e escuros quanto seu ambiente, sendo necessário uma intervenção milagrosa à energia divina nos raios, relâmpagos e trovões para derrubar a coroa deles, seres sem amor e caridade. Então, para quem não sabe, a história da Torre de Babel, ela é bíblica, né? Então, ela foi construída ali porque eles queriam alcançar a casa dos deuses através de uma torre. E aí, o Deus da Bíblia, ele foi e fez uma intervenção, mas não foi com raios. Ele confundiu as línguas, a explicação da Bíblia, porque tem tantas pessoas que falam línguas diferentes. E aí as pessoas não conseguiram terminar a torre. Foi um impedimento de chegar fisicamente a Deus, né? Sair da terra. O fogo destrói as obras do homem. É a força que o homem pode beber continuamente no divino para continuar a sua tarefa. Então, assim, ao mesmo tempo que o elemento fogo, alquimicamente, né, ele nos purifica, nos conecta ao divino, é ele quem também destrói, né, as coisas do homem. Então, alquimicamente, um elemento de transformação é um elemento que pode trazer sofrimento para a pessoa que resiste a essa transformação. A libertação pode assumir a forma de grave doença física ou espiritual, uma mudança violenta na fortuna, a pessoa ter perdas, enfim, ou qualquer outro acontecimento que figura uma queda. Qual que é a virtude? Capacidade de rever as próprias opiniões, autocrítica, inovação e reconstrução. Então, se a pessoa está no plano mental, ela precisa se renovar. Se ela está no plano espiritual, né, precisa se orientar. Se ela está no plano físico, vai convalescer e ela vai, se a gente está falando do plano físico, vai convalescer ali, vai sofrer um pouquinho, mas depois ela vai se curar. Todo esse mal é para o bem, né? Males que vêm para bem, como diz a história. E quais são os vícios? Imprudência, incapacidade de ouvir conselhos e o orgulho. É a única coisa que impede de passar por esse período da carta da torre na vida do consulente. No tarô de Marcélia, as janelas são azuis, o homem sábio que constrói sua torre, devendo sempre deixar uma abertura para a espiritualidade. Se eu não deixo a espiritualidade me orientar, eu vou tomar caminhos que vão precisar de ação divina para eu voltar para o meu caminho. As meias amarelas significam que o homem sempre quer coroar e colocar seu trabalho sobre o signo da inteligência, a inteligência puramente humana e ineficiente. Então, a gente tem essa mania, né, de querer conduzir nossa vida a partir daquilo que a gente sabe, sem consultar a sabedoria de vidas e vidas e vidas que a gente já tem vivido e do divino que pode nos orientar. As janelas são azuis, o homem sabe que constrói sua torre, né, deixando essa abertura para acho que eu repeti aqui. As bolas são as sementes dessa construção caindo sobre a terra para voltar a germinar. Então, ó, nós temos ali aquelas bolinhas, né, que estão caindo da torre. Então, prestem bem atenção naquelas bolinhas. Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Ó, aqui são gotinhas amarelas, aqui são bolinhas, tá vendo? Estas bolinhas. Lembram agora? Beleza. Então, vamos voltar lá. Então, essas bolinhas vermelhas e azuis significam que a reconstrução será material ou espiritual, as brancas representam a aparente inutilidade do esforço. Então, apesar de estar tendo uma destruição aí, como elas estão caindo na terra, elas vão brotar novamente, vai acontecer uma transformação, mas a vida virá novamente. Então, depois, na próxima carta, vocês vão ver a conexão dessas sementes, o que vai acontecer depois com elas. Então, a torre é um sistema de defesa para as situações de perigo,
né? Então, quando a gente está em perigo, a gente constrói muralhas, que são os sintomas. Essas muralhas que a gente chama de proteção, mas que fazem com que nós sejamos pessoas totalmente mascaradas, totalmente dentro dessa torre. O nosso verdadeiro eu não pode atuar, porque nós não somos quem somos para os outros. A gente sempre está com ressalva para as pessoas, né? Então, as emoções e sentimentos que já não fazem sentido com sua meta atual, essas vão cair, né? E também quando cai nossa torre, cai também tudo aquilo que a gente está fazendo de errado, ela vem à tona, né? Para ser visto e aí a pessoa vai para a vergonha e da vergonha ela recompõe sua vida novamente. Então veja que é uma sequência de fatos. Acontece uma coisa, a gente fica sem onde se esconder, tudo vem à tona, o que é de bom, o que é de ruim nessa carta, e depois há a nossa transformação, porque nós reconhecemos os nossos erros. Certo, gente? Vamos parar por aqui. Vocês vão fazer suas anotações, vão olhar bem para as cartas, vão trazer isso, o que em você veio à tona, ou não pode vir à tona de jeito nenhum, uma coisa que eu escondo lá dentro, ou o que você tem feito de estrutura, que são as chamadas doenças, as perdas, que estão fazendo você sofrer qualquer tipo de sofrimento. E aí você aprendeu, teve aprendizado com tudo isso? Não teve? É, ainda está sofrendo? Como é que está sendo a coisa, né? Então dá uma olhada nisso aí e dá uma olhada em todo o seu sofrimento para você perceber o que é necessário ser feito para a sua evolução. Gratidão e até a próxima aula.